Então, bom dia. Hoje vamos falar da Agenda 3, tecnologia do componente tecnologia da informação 1. E na Agenda 3, temos como principal tema sistemas operacionais, só que agora focando um pouquinho no sistema operacional modo texto. Ok? Então, eu vou aqui abrir um pouquinho da apostilinha para a gente ter uma noção do assunto abordado e poder complementar nesse encontro síncrono com vocês, de acordo com a experiência que vocês já tiveram de vida. Então, Fernando, Malta, me ajudem nesse momento, contando para mim o que vocês conhecem a respeito desse assunto da Agenda 3. Primeiro, Linux, vocês já tinham mexido antes? Alguém já tem ouvido falar? A experiência de vocês com o sistema operacional é mais Windows? Estou olhando o chat, pessoal. Tá bom? Fernando, nunca mexi. Meu PC não aguenta o VirtualBox. Ih, Fernando. A hora de economizar um pouquinho, pensar em trocar, né? Eu também nunca mexi. Então, qual é a proposta, né? Que vocês mexam pelo menos um pouquinho no modo texto, tá? Usando o simulador que eu indiquei no fórum dessa semana, né? Aliás, acho que também está no material complementado possível, acho que já atualizamos também esse simulador, para que vocês tenham uma noção um pouco dos comandos que podemos utilizar, ok? Bom, primeiramente, né, vamos dar um conceito a respeito de sistemas operacionais modo texto. Quando os computadores pessoais começaram a se popularizar na década de 80, vamos dar um pouquinho de contexto histórico, né? Até é interessante comentar, ó, o primeiro mouse, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, primeiro mouse, como que ele era. Olha como ele era feio. Também tem a ver, o hardware em si, né, precisou evoluir também para os sistemas operacionais evoluírem. Então, olha como era feio, né? Primeiro mouse, mas já trouxe grandes novidades. E com o hardware evoluindo, o sistema operacional foi também evoluindo, tá bom? Então, ele é considerado, sim, um evento bem revolucionário. Então, quando os computadores pessoais, na década de 80, começaram a se tornar mais populares, ele também utilizava um sistema operacional muito popular na época, tá? Que é o MS-DOS. Então, é importante falar dele. O MS-DOS, Fernando e Malta, vocês já viram a carinha dele? Já mexeram bastante? Não, ou nem chegaram a mexer, porque eu, quando comecei a estudar tecnologia, nos cursos básicos, nós, naquela época, a gente tinha que estudar MS-DOS. Né? Então, deixa eu colocar o executar aqui para vocês. Ele está aparecendo em outro monitor para mim. Para acessar o MS-DOS no computador, até vou mostrar a carinha dele, né? Então, a gente tem aqui a opção executar, que eu acesso através do atalho Windows mais R, né? Então, eu digito CMD, tá? Fiz coisa errada. Eu falei do MS-DOS de ter MS-DOS. Então, eu digito aqui, ó, abrir CMD, tá? E aperto OK. E a gente tem uma tela preta que abriu em outro monitor. Deixa eu jogar aqui para vocês. Olha ele aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui a pesquisa do Google sobre o primeiro mouse. Então, a gente tem aqui o MS-DOS. E foi, por um tempo, a única coisa que era possível mexer no computador. Então, não tinha nada de ícone, nada bonito, né? Vamos dizer assim. Era essa tela preta, onde tudo que nós fazíamos era através de comandos. Então, o que nós podemos observar, né, para começo de conversa? Nós conversamos um pouquinho sobre sistemas operacionais da Agenda 1, então eu quero relembrar essa parte conceitual. O sistema operacional ele é
um software muito importante para o computador, ele é intermediário, e é através dele que a gente consegue estar mexendo com o computador, interagindo com o computador. Fora outras coisas que ele realiza nos bastidores, né, como gerenciamento de memória, né, através dele nós conseguimos instalar os aplicativos, os outros softwares, né, então ele tem outras funções importantes e funcionalidades que ajudam na segurança do próprio computador, criação de perfil, né, por exemplo, um perfil de usuário, isso é legal porque nos dá privacidade em um único computador. E as empresas também fazem muito isso, né? Então, tem ETECs que em laboratórios de informática você entra, né, com o seu perfil de aluno, e você tem uma área destinada somente para aluno, né? O professor entra com o login dele e ele vai ter acesso às funcionalidades que o professor está autorizado a mexer. E isso também acontece muito nas empresas, e são recursos que o sistema operacional nos traz. Então, mas inicialmente os sistemas operacionais eram isso, era essa tela preta, onde mexia através de comandos. Então, aqui, por exemplo, quero ver a hora. Então, digitava o comando time, né? Inclusive é o mesmo comando para a gente conseguir atualizar a hora, tá? Agora são 11h21. Data, mesma coisa, né? Já estava comando date, apertava enter e conseguia visualizar, e assim a gente conseguia interagir com o computador e fazer as tarefas que era permitido nessa época. Então era um pouco limitado. Além dos sistemas operacionais serem assim, em modo texto, como vocês puderam observar, eu estou fazendo um comando de cada vez, né? Então, é uma característica dos sistemas operacionais modo texto. Então, eles são monotarefas, esse é o conceito técnico. Enquanto o Windows e os sistemas operacionais mais modernos, que nós usamos, inclusive dispositivos, né, como o smartphone e até mesmo TVs hoje em dia, eles são multitarefa, porque permite que a gente consiga fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Posso estar mexendo na internet e ouvindo música, então são duas tarefas ao mesmo tempo. Também, como vocês puderam ver, eu estou com um único usuário aqui, né? Então ele também tem essa característica. Sistemas operacionais modo texto, eles podem ser, provavelmente o MS-DOS, né, no começo, atualizando a BIOS, entendi. No começo eles são multiusuários, então apenas um usuário por vez, tá? Então aqui a gente tem um pouquinho da carinha do MS-DOS, que é algo que eu gostaria de trazer e comentar mais com vocês, antes de entrar em um outro sistema operacional, que é o Linux, que é o material da nossa apostila dessa semana, né? Então, o Linux, ele também já está há bastante tempo no mercado, e diferente do Windows, ele, né, isso também foi explicado um pouco de conceito na aula passada, diferente do Windows, ele trabalha com distribuições, né? O Windows tem essa questão das versões, né? Windows 11, Windows XP, Windows Vista, e o Linux, distribuições. A apostila, ela indica para vocês começar a mexer no Linux usando o Ubuntu, né? Então, o Ubuntu ele é bem legal, ele tem uma área de trabalho bem fácil de mexer. Então, vamos abrir aqui o site do Ubuntu, né, para vocês poderem observar o Ubuntu Desktop. Então, eu consigo estar baixando diretamente aqui, né? Então, ele já comenta de recursos que ele vai ter. Ó, tem até um videozinho a demonstrar como que ele funciona. O som é um vídeo de 1 minuto, e ele traz muitas coisas que nós vemos lá no Windows. Então, isso que é o bacana, né? Então, houve uma época que mexer no Linux era um pouco complicado, só era possível mexer, né, através do modo texto, mas com a evolução das distribuições, e o Ubuntu tem várias versões, ele está bem atualizado, né? Nós conseguimos
Ó, que ele é seguro. Ó, a parte do texto, né, que a gente estava comentando, a parte de comandos, ícones, área de trabalho, isso são características de um sistema operacional. Muito bom. E fora isso, né, o sistema operacional seguro, né? Então, deixa eu fechar aqui o videozinho. Então, temos a opção aqui para download direto do site. Então, diferente do Windows, que não é gratuito, nem o pacote Office é mais gratuito para nós, infelizmente, né? A vantagem do Linux é isso, ele é gratuito, só entrar aqui e baixar. Mas é importante deixar claro que não é tarefa dessa agenda vocês fazerem isso, configurarem o Linux. Então, isso é bem interessante para quem se interessar mais sobre o assunto, quero mexer no Linux, quero conhecer mais, até mesmo muitas empresas utilizam o Linux, é um assunto que vale a pena conhecer mais, mas vocês não são obrigados a fazer nessa agenda, tá? Até mesmo porque, né, Fernando, não é todo mundo que tem um computador que nesse momento vai dar certo usar o Ubuntu. E também é interessante comentar isso, né? Até mesmo antigamente, para vocês terem uma ideia, a gente entrava no site do Ubuntu, fazia um cadastro e eles mandavam o CDzinho para nós na casa, tá? Eu cheguei a fazer isso, deixa eu ver se é verdade, quando eu comecei a estudar Linux, se eles mandam mesmo, e eles mandam, tá bom? Lá pro interior de São Paulo, Piedade, chegou meu CDzinho do Ubuntu. Então, hoje é muito fácil, a gente pega a imagem, coloca em pendrive, se precisar. Ele trabalha também com aquele sistema dual boot, ou seja, eu posso ter dois sistemas operacionais instalados no meu computador. E aí, no momento da inicialização, ele aparece qual que você deseja usar, o Linux ou o Windows, tá bom? Mas é importante dizer que para isso, né, dar certo, a formatação tem que ser um pouco diferente. O Ubuntu, ele consegue enxergar que tem um outro sistema operacional no computador e fazer o dual boot, já o Windows não tem, não tem como. Mas não sou obrigada também a fazer isso. Eu posso estar usando o VirtualBox e usar, através dos recursos de virtualização, o Ubuntu a hora que eu precisar. Então, ele é bem democrático, é fácil de instalar também. Claro que tem alguns passos para fazer, mas é importante falar que isso não é, é algo para vocês fazerem agora, tá? Façam com o tempo, está corrido agora, deixa eu ver o que está na agenda e priorizar o que está na agenda, que é a parte dos comandos, tá bom? Mas vale a pena. A professora incentiva vocês correrem mais atrás de conhecimento sobre isso. Então, aqui temos várias telas a respeito do comando do terminal do Linux. E é uma agenda prática. Então, o que se espera de vocês? Que vocês entrem aqui, sim, no simulador, tá? Eu estou com ele aberto. E use os comandos. E até eu estou incentivando vocês a fazerem isso através da atividade do fórum. Espera aí, fechei o fórum? Ah, não fechei. Então, o fórum dessa semana é justamente que vocês pratiquem, faça essa comparação, né? Como o Israel fez. Olha, o Israel já colocou aqui, ó, para mudar diretório, a gente tem o comando MS-DOS, que é CD, e no Linux, CD, né? Então, aqui a gente vou digitar o comando ls, que tem como principal objetivo listar os arquivos, e aqui já começou a aparecer, né, os arquivos para mim. Mas temos outros comandos, comandos inclusive muito utilizados, o ls é um deles, tá bom? Temos o DF, né, que ele mostra a quantidade de espaço usado no disco rígido, vamos ver se ele vai mostrar, tá bom? Ele traz detalhes técnicos, inclusive. Temos o comando top, vamos ver se ele vai funcionar, né? Ele mostra o uso da memória, ele tá
parando. Cadê, cadê? Aí a gente preciso baixar aqui, acho que eu aumentei muito o zoom. Aí, pronto. Então, para limpar CLS, para limpar a tela no tons, tá? É interessante mostrar aqui também. Ó, limpou. Então, a gente tem o comando CD, que ele vai entrar, vai... Deixa eu reinicializar isso aqui. O simulador, às vezes, ele é um pouco limitado, tá, gente? Pronto. Só para a gente voltar desde o início. Bom, vou voltar aqui para o LS. Também tem comandos que nós podemos combinar. Ó, se digitarmos o comando ls-a no terminal, a gente vai ter uma resposta de exibição de todos os arquivos de territórios, inclusive os ocultos. Ó, ls-a. Vamos ver se vai funcionar legalzinho aqui. Ó. ls-a. Ah, ó, que chique. E o CD, que você pode usar para navegar entre as pastas. Vamos ver se a gente consegue entre os diretórios, né? Vamos falar bonito. Esse elo é aqui, né? CD, home. Vamos ver se eu consigo ir para home. Não, não deu. Vamos ver para onde eu vou conseguir. CD ponto. Foi. Voltou. CD, dois pontos. Ele está voltando para a raiz. Tá, mas o CD é para navegação entre as pastas. Então, aqui no DOS, a gente tem o comando dir para mostrar os diretórios. Né? Então, eu quero entrar na pasta vídeos. Então, CD vídeos. Que o simulador ele não tem muitas coisas, né, gente? A gente tem que criar as pastas para poder estar navegando entre elas. Ó, ó, já entrei aqui na pasta vídeos. Para voltar, CD dois pontos. Então, essa parte ele é bem parecida com o DOS, ok? Então, vale a pena, nossa, vocês estarem explorando os comandos e usando o simulador para explorar mais e assim conseguir fazer a atividade da agenda. Ele é um pouco limitado, mas vale a pena para a gente conhecer um pouco mais dessa parte dos comandos, tá bom? Uma informação importantíssima em relação ao Linux é essa questão de usuário, tá? Então a gente tem que observar o símbolo, tá bom? Então a gente tem esse símbolo aqui, que é o tiozinho, né? Que está indicando que a gente está trabalhando no diretório home. E quando está esse símbolo de dinheiro, né? E a gente está como administrador. Então, você tem pleno poderes e pode prejudicar o sistema, então use com responsabilidade esse poder, tá bom? Então, aqui a gente tem uma ideia de qual usuário está, né, nesse momento, se eu tenho muitos poderes ou não. Então, aqui ele está fazendo a digitação dos comandos, ele está mostrando para vocês, ó, ls-help. Então, esse é o objetivo, que vocês também vão fazendo ao mesmo tempo com a apostila, ok? Vocês viram que funcionou. Olha, é o comando clear. A professora está fazendo errado, né? Para poder estar limpando a tela. E fazer esse comparativo, tá bom? Depois com o DOS, que aí vocês vão complementar ainda mais. Então, aqui a Amanda já contribuiu, ela trouxe o CD, né? No Dell, comando dir, né? Ela está fazendo o comparativo aqui.
O ping, olha, isso daqui é bem interessante, gente, porque hoje em dia eu não uso muito DOS, correto? Mas tem comandos, entendeu? Eu quero testar se a minha internet está funcionando. Olha, eu posso estar trabalhando com ping. Ó, digito ping, muito legal esse exemplo. Por exemplo, google.com.br. Eu posso estar testando como que está a minha conexão com a internet nesse momento. Ah, eu também digitei errado, né, Google? Não vai. O comando só vai funcionar se a gente digitar ele certinho. Tá? Então aqui está falando que a internet está tranquilo, gente. Também tem comandos que a gente usa bastante, ó, ipconfig, para conseguir ver o IP do nosso computador, fazer configurações de rede. Aliás, né, o IP é a identidade do computador na rede, identifica, né, o dispositivo na rede, e é através do IP que muitos criminosos são pegos, inclusive, né? Então, isso é um dos recursos que a polícia utiliza para poder identificar os criminosos na internet, né? Então, aqui no simulador, muito ruim a minha tela. Vamos lá, clear. Oi? Ai, funcionou, achei que não fosse funcionar. Pronto. É if config, mas não sei se ele vai deixar. Ah, ele deixou, tá bom. É um pouco diferente. É o mesmo objetivo, poder visualizar o IP do computador, mas no Linux temos o ifconfig e no DOS ipconfig. Então, esse é um dos comandos muito utilizados. O DOS ele ainda é utilizado? Sim, para esse tipo de situação, né, configurações de rede. Ó, o Malta está falando que usa, inclusive, o ping no trabalho. Entendi, getMac. E também, né, uma coisa que ainda se usa bastante no DOS, que é possível estar criando arquivos batch, tá? Então, se eu tenho uma rotina que eu tenho que executar todo dia, vamos falar de um exemplo bem simples, de backup. Ah, no final do dia, eu quero que os arquivos de uma pasta vão para determinado lugar. Então, eu posso estar configurando um batch, né, criando um arquivo batch com comandos e colocando ele, inclusive, para agendar. Todo final do dia, você vai fazer isso, vai fazer o backup de uma pasta e vai passar para outro lugar, tá bom? Então, esses arquivos batches, ele auxiliam bastante em manutenção do computador, inclusive, tá? E para a rede, né, que eu vejo mais a galera utilizando. Então, dependendo da área que você deseja trabalhar dentro da tecnologia, né, o nosso curso de desenvolvimento de sistemas, o que eu acho importante que vocês entendam, assim, por mais que eu não esteja mexendo no Linux, né, porque o meu objetivo é mais desenvolver sistemas, vamos colocar dessa maneira, ainda assim, para desenvolver, algumas coisas são similares. Uma vez que eu conheço um pouco de DOS, eu conheço com parte de comandos no Linux, quando chegar para poder trabalhar com o Node.js, por exemplo, eu preciso estar instalando um pacote, fazendo alguma configuração no meu Node, eu vou precisar trabalhar com comandos. Então, esse ponto que eu quero que vocês entendam. Já conheço o DOS, se eu sei que para trabalhar aqui com front-end eu vou precisar estar digitando alguns comandos do Node, tranquilo para mim, eu não vou me assustar. Então, isso que eu acho bacana dessa agenda, voltado, mesmo sendo voltado para o curso de desenvolvimento de sistemas, entendeu? Vocês vão ver a diferença, e eu desejo que vocês trabalhem na área, e quando chegar essa situação, vai ser tranquilo para vocês, tá bom? Então, fica aí o meu comentário. Aí, em relação também aos sistemas operacionais, a gente já falou o diretório home, né, que eu não consigo acessar aqui no simulador. OPWD, né, também é um comando bastante utilizado para você identificar onde você está. Então, já estou aqui no diretório raiz. Ó, a barrinha, né, significa que estamos no diretório raiz.
Então, pode, gente, acessar o simulador sem medo, que como vocês podem ver, a professora está fazendo junto aqui com vocês os comandos e está funcionando no simulador. Esse é o exercício prático que a apostila quer que vocês executem, né? Para estar fazendo junto, pelo menos tentar fazer alguma coisa junto aqui no simulador, tá bom? E a atividade da semana tá bem tranquilo, teve aí bem mais tranquilo que nas agendas anteriores. Temos aqui o simulado, ok? Eu não vou ver o simulado que vai aparecer essa resposta aqui, que eu sou perfil de professor, tá bom? Então, ó, vocês têm 5 tentativas. É o primeiro simulado, né, que vocês realizam em tecnologia da informação 1, mas eu acho que não é o primeiro simulado do curso. Acho que desenvolvimento de sistema já teve. Então, olha, 5 tentativas para se sair bem. Não gostou da sua nota? Tenta lá de novo, que estamos dentro do prazo. São 10 questõezinhas, ó, até o dia 25/8 ao meio-dia. E ampliando os horizontes, vocês vão ter acesso a bastante material para se aprofundar em Linux, ok? Entender melhor essa questão de o super usuário que a professora trouxe, indicação de livros, tem muito conteúdo bom para vocês acessarem e dominar o Linux, poder instalar e assim por diante. Então, é uma agenda muito boa e é uma agenda que finaliza essa parte de conceitos básicos. Tá? Na próxima aula, a gente já começa as agendas de design, mas assim, não se muda, porque tem aqui atividade de simulado, que é só teoria que eu quero que vocês façam. Não, eu quero que vocês façam o fórum, façam aqui, acessem o mergulhando no tema e vá executando aqui os comandos junto com o simulador do lado, tá bom? Para aprender, para poder treinar. Entendido? Fernando, Malta? Tranquilo? Sucesso? Aê, muito bem.